O líder russo, Vladimir Putin, anunciou uma nova mobilização que afeta quase 150 mil cidadãos do sexo masculino, enquanto o exército russo enfrenta uma perda média de 30 mil soldados por mês. Isso indica que Putin esqueceu seus objetivos de guerra. A reação pública contra a guerra está se intensificando e as decisões de mobilização estão gerando debate. Vamos aos detalhes. O líder russo, Vladimir Putin, praticamente jurou perder completamente o apoio público. O líder russo, que reintroduziu métodos obsoletos para permitir que o exército russo, cuja perda média mensal de soldados atingiu 30 mil, continue a guerra, implementou uma nova decisão de mobilização que cobrirá cerca de 150 mil cidadãos do sexo masculino. O processo de mobilização, que dizem continuar até o final de dezembro, já enfureceu o povo russo, cuja raiva em relação ao governo cresce dia a dia. Como você deve se lembrar, o presidente russo, Vladimir Putin, fez grandes promessas ao seu povo e ao seu exército durante sua declaração de 24 de fevereiro de 2022, quando anunciou a decisão de lançar uma invasão em grande escala no território ucraniano sob o nome de Operação Militar Especial. Antes de continuar com os detalhes da notícia, inscreva-se no canal, deixe o like e vamos continuar. O líder russo garantiu que esta guerra seria vencida com baixas mínimas em apenas alguns meses, e nesse processo, assegurou que o impacto da guerra não seria sentido de nenhuma forma dentro das fronteiras da Rússia e seus aliados. No entanto, ao contrário do prometido, quando olhamos para a guerra que está ocorrendo há quase 3 anos, hoje, podemos facilmente dizer que Putin esqueceu completamente suas promessas. A partir da segunda metade de 2024, as forças russas, que começaram a falhar em obter o resultado desejado em suas tentativas ofensivas, também enfrentaram sérias dificuldades para garantir a segurança de suas próprias fronteiras. A batalha, em que os papéis mudaram completamente com a ofensiva transfronteiriça lançada pelo exército ucraniano contra o oblast russo de Kursk em 6 de agosto e que ainda continua, também mostrou claramente que o exército russo não consegue gerir tanto o ataque quanto a defesa ao mesmo tempo. A maior desgraça do exército russo, cuja perda mensal de pessoal superou os 30 mil nos últimos 3 meses, tem sido as estratégias obsoletas implementadas por Putin, que não cedeu em sua insistência em continuar a guerra de acordo com seus próprios interesses. Na segunda-feira, 30 de setembro, Vladimir Putin emitiu um decreto ordenando que mais 133 mil jovens cidadãos russos do sexo masculino fossem enviados para a linha de frente. Esta decisão, que levou os pais já extremamente irritados pelas decisões de mobilização tomadas durante o processo ao frenesi, abrangerá cidadãos do sexo masculino entre 18 e 30 anos. Na terça-feira de outubro, entrará em vigor o processo de mobilização, que continuará até 31 de dezembro. Nos processos de mobilização anteriores, a fonte da reação e das preocupações dos pais foi o envio de recrutas conscritos para a linha de frente. Mas agora que o exército ucraniano está intensificando suas tentativas ofensivas e ataques aéreos contra regiões fronteiriças da Rússia, como Kursk, mostra que qualquer lugar onde essas tropas novatas forem destacadas será igualmente perigoso. A possibilidade de que esses novos recrutas, que atualmente não têm experiência em combate ou em campo, sejam enviados para áreas próximas à zona de guerra e áreas fronteiriças instáveis, já gerou grande debate público. No entanto, o número de cidadãos do sexo masculino afetados pelas decisões de mobilização tomadas durante a guerra também está em constante aumento. Enquanto o número de recrutas se limitava a 130 mil no ano passado, este ano chega a 300 mil, quando considerado o recrutamento da primavera. Como você deve se lembrar, sob o nome de recrutamento da primavera, 150 mil cidadãos do sexo masculino foram recrutados para o exército para um serviço militar obrigatório de 1 ano, dentro da decisão implementada após as eleições presidenciais russas deste ano. Neste ponto, até cidadãos que ainda tinham tempo para o serviço militar obrigatório foram forçados a ingressar no exército como resultado de mudanças feitas nos registros oficiais.
Outro problema é que, enquanto os cidadãos do sexo masculino que cumpririam o serviço militar obrigatório deveriam ser destacados completamente longe do campo de batalha, como resultado de uma mudança repentina nos equilíbrios, essas tropas novatas se encontraram nas áreas onde a guerra era mais intensa. De acordo com a decisão do Centro de Comando, essas tropas novatas, designadas para regiões fronteiriças como Kursk, literalmente viveram um pesadelo como resultado das brigadas profissionais completas do exército ucraniano, lançando uma ofensiva nessas regiões fronteiriças. Essa crise, que levou a uma intensa reação pública, mais uma vez mostrou seu impacto nos resultados de pesquisas publicadas por organizações de opinião pública independentes. De acordo com os resultados de uma pesquisa publicada pela Chronicles em setembro, 49% do povo russo exige a retirada completa do exército russo do território ucraniano e a realização de um acordo de paz com a Ucrânia, mesmo que os objetivos da guerra não tenham sido alcançados. Os funcionários da Chronicles, que afirmaram que essa taxa rondava os 40% antes da operação de Kursk, na Ucrânia, disseram que, como resultado da prolongação excessiva da guerra e da sensação de seu impacto dentro da Rússia, as opiniões dos cidadãos, especialmente dos pais cujos familiares foram recrutados contra a guerra, mudaram completamente. No entanto, neste ponto, o fato de que Putin e sua equipe não param de propor decisões de mobilização e outras práticas obsoletas que lhes permitam continuar a guerra, leva a tensão entre o povo e o governo a um nível completamente diferente. As famílias dos soldados russos que foram recrutados para o exército como resultado de decisões de mobilização ou mudanças relacionadas ao serviço militar obrigatório e perderam a vida durante a guerra, não hesitaram em enfrentar Putin neste ponto e realizaram esforços intensos para interromper esse curso irracional. Um desses nomes, Helena Shumilova, declarou diretamente em sua carta a Putin que ela não respeita mais o chefe de Estado. Como mãe de um soldado, Shumilova, que quer que seu filho seja enviado a um campo de batalha ativo e que o governo explique sua morte, disse: "Vocês gritam em voz alta que os soldados não estão lutando, mas suas mães continuam chorando por eles. Como isso acontece?" Helena Shumilova, que afirmou que nenhuma das promessas feitas a eles como pais foi cumprida, criticou esses soldados novatos, afirmando que não lhes foi ensinado nada além de atirar algumas vezes antes de serem colocados em perigo e enviados para o centro do campo de batalha ativo. Shumilova apontou que Putin e sua equipe poderiam ter enviado seus próprios familiares para a guerra para continuar esta guerra, mas em vez disso, os funcionários do Kremlin levaram seus próprios familiares para o exterior durante o processo de guerra. A administração do Kremlin, que vê os soldados que enviou para a frente como meros números, recorreu a disposições repressivas e autoritárias para garantir que o processo de mobilização termine como desejam, apesar das intensas críticas a que foram submetidos. Como resultado dessas regulações, os cidadãos que são obrigados a ingressar no exército de acordo com a decisão de mobilização, mas que não se apresentarem à unidade militar durante este período, serão condenados a até 2 anos de prisão. O Kremlin, que deseja recrutar um total de 283 mil cidadãos para o exército dentro de 1 ano, decidiu avaliar os prisioneiros para aumentar a mão de obra no exército, sem se limitar a isso. Na terça-feira, 24 de setembro, os deputados da Duma Estatal Russa assinaram um novo projeto de lei. Se esta lei for aprovada, os acusados considerados culpados serão recrutados para o exército com um contrato que assinarão na sala do tribunal e que lhes permitirá se livrar de seus antecedentes criminais. Este método, implementado pela primeira vez pelo ex-líder do grupo mercenário Wagner, Yevgeny Prigozhin, no verão de 2022, permitiu que milhares de prisioneiros saíssem da prisão ao cumprir 6 meses de serviço militar obrigatório. No entanto, descobriu-se que os ex-prisioneiros que completaram seu serviço militar repetiam seus antigos crimes assim que voltavam à Rússia e, ao mesmo tempo, cometiam crimes muito mais graves. Por essa razão, essa prática, que gerou grande preocupação entre o povo russo, agora pode ser formalizada com a aprovação do próprio governo. No entanto, não se deve esquecer que Prigozhin, o ex-líder do Wagner, escolhia prisioneiros já encarcerados. O projeto de lei da Duma Estatal Russa
permitirá que os acusados escapem de suas condenações assinando um contrato na sala do tribunal, sem sequer serem enviados para a prisão. O projeto, que será incluído na legislação pelo presidente russo Vladimir Putin, caso aprovado na Câmara Alta, causou grande preocupação tanto no exército quanto entre a população. A urgência do Kremlin para resolver a crise de mão de obra pode ser compreendida em parte ao considerar os dados divulgados pelo Estado-Maior-Geral da Ucrânia. Na terça-feira, 1º de outubro, um relatório divulgado nas primeiras horas pelas autoridades ucranianas afirmou que as Forças Armadas russas perderam um total de 632 mil soldados desde 24 de fevereiro de 2022, quando a tentativa de invasão em larga escala começou. Só na segunda-feira, 30 de setembro, 1.370 soldados russos foram neutralizados. As declarações das autoridades ucranianas, afirmando que esse número inclui outros, mostram que a Rússia pode em breve ficar sem tropas suficientes, nem mesmo para garantir a segurança das fronteiras, quanto mais continuar a guerra. Neste ponto, Putin e sua equipe devem tomar uma decisão difícil entre implementar decretos de mobilização, mesmo ao custo de perder completamente o apoio público, ou aceitar a derrota total e um compromisso com a Ucrânia. O exército ucraniano continua a fazer a diferença na guerra com o uso de drones de combate. Os drones ucranianos, que o presidente russo Vladimir Putin despreza, continuam causando milhões de dólares em danos à Rússia. O exército ucraniano conseguiu destruir o sistema antiaéreo da Rússia, avaliado em bilhões de dólares, utilizando apenas a tecnologia de drones, sem a necessidade de forças militares. Esta operação bem-sucedida, que tem sido destaque em todo o mundo, também foi compartilhada por agências de notícias internacionais. Pode a Ucrânia derrotar o exército russo usando apenas tecnologia de drones de combate? Os comentários dos analistas militares sobre este assunto surpreenderam a todos. Vemos que a violência da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que já dura 2 anos e meio, aumenta a cada dia. O exército russo acreditava que, com suas armas e equipamentos militares, invadiria o território ucraniano em pouco tempo. Essa confiança dos soldados russos se deve às palavras do presidente russo, Vladimir Putin, e do chefe do Estado-Maior russo, Valery Gerasimov, sobre o inventário do seu próprio exército. Putin declarou, nas primeiras semanas da guerra, que completariam com sucesso a invasão da Ucrânia em questão de meses. Ao mesmo tempo, o general Gerasimov afirmou que o mundo veria o impacto de importantes armas militares, como os sistemas de defesa aérea S-400 da Rússia, os mísseis de longo alcance Iskander, os caças Sukhoi Su-35 e os tanques T-90 nesta guerra. No entanto, se você perceber, armas importantes da Rússia, como o Su-35 e o T-90, não foram usadas no território ucraniano nos primeiros meses da guerra. Em vez disso, a Rússia preferiu usar drones modelo Shahed 136, fabricados no Irã, e tanques de batalha T-72 da era soviética. Mas essas escolhas da Rússia fizeram com que seu exército, que continua lutando em território ucraniano, perdesse força gradualmente. Foi a partir desse ponto que a Rússia começou a usar ativamente tanques T-90 e caças Su-35 na Ucrânia. No entanto, os drones de combate continuaram a ser as armas mais usadas nesta guerra. Desde o início do conflito, temos testemunhado o uso profissional de drones ucranianos nas plataformas de redes sociais. A Rússia usou drones de combate Shahed 136, adquiridos do Irã nesta guerra, e continua a utilizá-los. Por outro lado, a Ucrânia utilizava amplamente drones modelo Bayraktar TB2, que adquiriu da Turquia. Mais tarde, no decorrer da guerra, a Ucrânia investiu muito na produção de drones, e graças a esses drones, conseguiu destruir armas e munições russas no valor de bilhões de dólares. Agora, o exército ucraniano destruiu novamente o sistema antiaéreo russo com um drone. De acordo com o relatório publicado pelo Kiev Independent, a unidade de inteligência militar ucraniana afirmou que o sistema de defesa aérea russo OSA foi destruído por um FPV, um veículo aéreo não tripulado.
A agência de inteligência declarou que o valor do drone utilizado na operação era de apenas algumas centenas de dólares, enquanto o sistema de defesa aérea russo destruído valia 10 milhões de dólares. O 9K-33. OSA, um dos sistemas de defesa aérea mais famosos da Rússia, foi desenvolvido na União Soviética nos anos 1960. Este sistema de defesa aérea, utilizado por muitos países, incluindo Rússia e Ucrânia, é conhecido por ser altamente móvel, de curto alcance e baixa altitude. A unidade de inteligência ucraniana não hesitou em publicar todas as imagens desta operação. Nas imagens obtidas, é possível ver o momento exato em que o drone ucraniano atingiu o sistema de armas russo. Logo depois, as imagens mostram o equipamento russo em chamas, aparentemente gravadas por outros drones. As autoridades ucranianas não compartilharam informações sobre o local ou a data desta operação. No entanto, o Estado-Maior-Geral da Ucrânia já havia anunciado que a Ucrânia destruiu exatamente 970 sistemas de defesa aérea russos antes mesmo da Agência de Inteligência Militar Ucraniana divulgar essas imagens. Desde 24 de fevereiro de 2022, o exército ucraniano destruiu 970 sistemas de defesa aérea pertencentes às Forças Armadas russas. O sistema OSA, amplamente utilizado pela Rússia, foi um dos mais empregados contra os drones ucranianos. Segundo o Kiev Independent, a Rússia alega que o motivo de utilizar com frequência o OSA é a redução do uso dos drones Bayraktar pela Ucrânia. Alguns especialistas comentam sobre esse tema. Qual o papel desses drones no território ucraniano atualmente? Hoje, o mundo todo está investindo em tecnologia de drones de combate. Nas últimas 2 décadas, os drones de combate passaram a ser produzidos em larga escala, pois custam muito menos que tanques e caças. Por isso, grandes investimentos estão sendo feitos em tecnologia de veículos aéreos não tripulados. Vantis. Esses drones criaram um novo conceito de poder. Controlados a centenas de quilômetros de distância, eles se tornaram uma arma extremamente eficaz. Percebemos que essa tecnologia de drones se tornou uma força poderosa durante esta guerra em andamento na Ucrânia. Comparando a tecnologia de drones utilizada tanto pela Rússia quanto pela Ucrânia, é difícil determinar qual lado tem vantagem. No entanto, algumas alegações sugerem que a Ucrânia poderia vencer a guerra apenas com esses drones. Alguns especialistas dizem que a Rússia alega constantemente ter abatido drones ucranianos, mas não há provas claras. Os especialistas afirmam que os drones russos não desempenharam um papel importante nesta guerra, ao contrário dos ucranianos, que foram fundamentais para mudar o rumo do conflito a favor da Ucrânia. Em especial, os drones Bayraktar TB2, utilizados pela Ucrânia, desempenharam um papel crucial na destruição de tanques russos, monitorando os movimentos das forças russas. Enquanto a guerra entre Rússia e Ucrânia continua, foi anunciado o novo comandante da 72ª Brigada Ucraniana. Os confrontos na região de Volodar, que a Rússia afirmou ter ocupado completamente, ainda seguem intensos, mas isso não é verdade. O Kiev Independent incluiu uma declaração da 72ª Brigada Mecanizada. O coronel Oleksandr Okrimenko foi nomeado o novo comandante da 72ª Brigada Mecanizada, substituindo Ivan Vinik. Segundo as notícias, Okrimenko já comandou a 14ª Brigada Mecanizada e a região de Odessa. Com a retirada da 72ª Brigada de Volodar, uma das principais linhas de frente em Donetsk, Okrimenko assumiu o comando. Arseny Prilepko, porta-voz da 72ª Brigada Mecanizada Separada, declarou a Hromadske que a brigada se retirou da cidade, mas está formando uma nova linha de defesa para continuar repelindo o exército russo. Quem é esse novo comandante da Ucrânia? Segundo o Kiev Independent, Okrimenko luta contra a Rússia desde o início do conflito em Donbass, em 2014, e já recebeu vários prêmios por seus serviços. Ele comandou a 14ª Brigada no início da invasão em larga escala, com sua unidade participando das batalhas em Kiev, Mykolaiv, Kharkiv e Donbass. Em julho de 2023, após a prisão do chefe Yevhen Borisov devido à compra de uma grande propriedade na Espanha, Okrimenko foi nomeado chefe do Escritório de Registro Regional de Odessa.
A guerra entre Rússia e Ucrânia, que dura 2 anos e meio, continua tanto em território russo quanto ucraniano. O presidente russo, Vladimir Putin, não previa que o conflito se expandiria rapidamente para as fronteiras da Rússia. Putin acreditava que as armas e equipamentos do exército russo, especialmente o número de soldados, seriam suficientes para vencer a guerra na Ucrânia. No entanto, o apoio militar dos Estados Unidos e de países ocidentais à Ucrânia foi um dos principais fatores que inclinaram a guerra a favor dos ucranianos. Com as armas enviadas, o inventário do exército ucraniano se fortaleceu. Embora o exército ucraniano não conduza operações dentro das fronteiras russas com essas armas, ele conseguiu tomar o controle de várias áreas na região de Kursk, na Rússia, alcançando sucessos significativos. O exército ucraniano continua realizando operações eficazes em território russo, sem utilizar mísseis de longo alcance fornecidos pelos Estados Unidos de América. No entanto, a Ucrânia não parou de avançar com seus próprios meios. Graças ao trabalho da inteligência ucraniana, todos os alvos em território russo são rapidamente identificados e as operações são iniciadas. Os primeiros alvos ucranianos dentro da Rússia foram as linhas de suprimento. 3 pontes na região de Kursk foram destruídas, golpeando duramente a logística russa. A defesa das regiões fronteiriças russas foi deixada para recrutas russos, o que é considerado um grande erro de Putin. A inteligência ucraniana identificou quartéis generais na região de Kursk e em áreas mais profundas da Rússia. Desde que o exército ucraniano começou a realizar operações na fronteira com a Rússia, várias cidades importantes, incluindo Moscou, estão sendo monitoradas constantemente por drones ucranianos. Putin achava que invadiria a Ucrânia em 2 ou 3 meses, mas hoje não consegue proteger suas próprias fronteiras. Depois que o exército ucraniano atacou quartéis generais na região de Kursk, ele visou um depósito de equipamento militar em Toropets, na Rússia. O exército ucraniano está usando intensamente seus próprios drones em território russo. Além disso, os drones em forma de bomba também são frequentemente utilizados para destruir os armazéns de equipamentos militares. O exército ucraniano atacou depósitos de equipamentos militares nas regiões de Tver e Toropets, conseguindo detonar esses locais em operações organizadas pela manhã. Os tanques de munição de mísseis russos nos armazéns começaram a pegar fogo após as grandes explosões. A Rússia sofre constantemente perdas financeiras milionárias. Começa a ficar evidente que Putin não tem espaço para manobrar. Analistas de guerra acreditam que Putin está arrastando a Rússia para uma catástrofe irreversível e que seu poder está em grande perigo. A Rússia está começando a se retirar de muitas regiões da Ucrânia. O fato de haver uma enorme escassez de pessoal torna impossível a defesa também dentro da Rússia. Putin, que lançou a guerra de ocupação da Ucrânia em fevereiro de 2022, havia garantido ao seu povo que não seriam prejudicados. No entanto, a guerra durou muito mais do que o esperado e mudou de direção no território russo, fazendo com que o povo russo vivesse o período mais difícil de sua história. A economia russa recebe grandes golpes a cada dia. Os recentes ataques do exército ucraniano também causaram perdas financeiras significativas. Quanto tempo mais Putin conseguirá manter a guerra com empréstimos internos e externos? Quanto tempo mais a população aguentará? A Rússia está passando pela maior migração de sua história. Os russos que não conseguem emigrar são cidadãos enfrentando dificuldades financeiras. Eles também tiveram que suportar grandes privações em seu país. O povo russo considera Putin o único culpado por esta guerra e seus resultados negativos. Por essa razão, o número de opositores a Putin aumenta dia após dia. O número de opositores a Putin está crescendo, assim como sua força. Quando olhamos para a história, líderes ditatoriais que impuseram regimes de um único homem foram depostos por seu povo e seu exército. Há opiniões importantes que afirmam que este será o fim de Putin. O exército ucraniano busca apoio dos Estados Unidos para obter permissão para utilizar armas de longo alcance em território russo. No entanto, Putin constantemente renova a ameaça de armas nucleares caso sejam usadas armas de fabricação americana em território russo. Por essa razão, não há permissão para usar armas que previnam uma catástrofe global.
Apesar disso, o exército ucraniano mantém sua superioridade no território russo com seus próprios meios. Putin, que iniciou a guerra ucraniano-russa com grande autoconfiança, começou a humilhar constantemente o mundo. Esta situação alterou completamente o equilíbrio de poder de Putin. O fato de ele não saber como encontrar uma saída é um dos comentários mais importantes dos analistas de guerra. O povo ucraniano tem muita confiança em seus líderes e em seu exército. Os Estados Unidos e os países ocidentais não estão apenas fornecendo assistência em munições e armas, mas também apoio educacional aos soldados ucranianos com treinamento militar especializado. Assim, a Ucrânia possui uma força militar mais sólida. O país continua sua firme postura contra a Rússia, com veículos aéreos não tripulados de baixo custo, produzidos por países ocidentais com seu próprio apoio. O status de apoio será comprometido com a proximidade das eleições nos Estados Unidos. Essa questão está entre os tópicos mais importantes da agenda. Embora os partidos de direita nos Estados Unidos tenham uma visão negativa sobre a ajuda fornecida, os países ocidentais garantiram que seu apoio durará até o fim da guerra. A Rússia está muito desgastada nesta guerra. Economicamente, os embargos comerciais dos Estados Unidos e dos países ocidentais, juntamente com as crescentes necessidades bélicas, estão afetando negativamente a economia russa. A saída de investidores estrangeiros do país está levando a Rússia ao fundo. Será que Putin conseguirá sair desta crise econômica? No início da guerra, a Rússia estava aliada a mercenários do Wagner e soldados chechenos. Como é sabido, com a virada da guerra a favor da Ucrânia, os mercenários cujo sustento não estava garantido se retiraram. Logo depois, 2 ou 3 semanas, o presidente da companhia Wagner foi assassinado em um acidente aéreo. A má sorte de Putin começou com a retirada dos mercenários. Com a Ucrânia passando de uma posição defensiva para uma ofensiva, a situação começou a se complicar para a Rússia. Embora tenham criado novas soluções para a escassez de poder militar, enviar soldados para a linha de frente com treinamento curto e designá-los para a defesa da fronteira tornou a Rússia um alvo fácil. A Ucrânia conseguiu transformar essa situação a seu favor da melhor maneira possível. Graças ao trabalho confiável da inteligência ucraniana, o exército é capaz de realizar operações rápidas e eficazes na Rússia. O exército ucraniano organiza suas estratégias de forma a eliminar completamente os soldados russos. O melhor indicador disso é a destruição dos depósitos de munição. Enquanto a Ucrânia age de acordo com as regras de guerra, Putin continua cometendo crimes de guerra na Ucrânia. Ele, que é visto como um criminoso de guerra aos olhos do mundo, não aceita ser considerado culpado. O círculo de Putin está se estreitando. Todos os meios de comunicação do mundo esperam com curiosidade qual caminho ele seguirá. O povo russo pode sofrer um grande golpe se a guerra não terminar em um futuro próximo. O exército russo está em um estado de decomposição, em um momento em que as ordens e os poderes estão completamente desordenados. O povo russo realmente deseja que a guerra termine e começou a levantar sua voz ainda mais por isso. Obrigado por assistir a todo este vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixe like, deixe seu comentário. Até breve.